Doutor, poderia abordar um pouco mais sobre a drenagem no pós-operatório? Drenagem no pós-operatório, presta bem atenção. Qualquer incisão, qualquer influência num tecido e que acometa o sistema linfático, vai danificar o sistema linfático. Antes disso, ó, qualquer pressão em excesso que você coloque no seu paciente vai danificar o sistema linfático. O que é uma pressão em excesso? É uma pressão superior ao peso da sua mão. Se você colocou uma pressão superior ao peso da sua mão, você está danificando os capilares linfáticos. Pronto. Pode falar aí, choquei. Então é isso mesmo. Então já está comprovado cientificamente com estudos de anatomia que danifica o sistema linfático. Por que muita gente tem dificuldade em identificar o sistema linfático? Porque num cadáver você não consegue ver. Você precisa de técnicas usando corante para, de fato, você fazer uma boa avaliação. Então, vamos lá. Ó. No pós-operatório, saiba que danificou capilares linfáticos. Qual que é o tempo de reconstrução desses capilares danificados? Ou a formação de novos capilares? Em média, 14 dias. De 14 a 21 dias, houve a formação desses capilares. Qual que é a chave do pós-operatório? Qual que é a chave do pós-operatório? Você identificar as áreas que estão em congestão, ou seja, você avalia e percebe se ali o fluxo está parado. E quais são as áreas que têm um fluxo alternativo, que não está indo em direção ao fluxo fisiológico. Porque, a grosso modo, a maioria das pessoas aprendem, drena aqui para axila, drena aqui para a região clavicular, isso aqui você drena para a região inguinal. E aí, o terapeuta fecha os olhos e está drenando para essas áreas. E não usa habilidade para sentir exatamente e realizar um diagnóstico preciso. Olha só o diagnóstico no pós-operatório que você tem que ter. Você tem que avaliar o quão profundo está. Se superficial, se profundo ou se a nível visceral. Você tem que avaliar isso. Você tem que avaliar o ritmo. Se ele está numa fase ativa ou se ele está numa fase passiva. No pós-operatório, você tem que avaliar a direção desse fluxo. Para onde que ele está indo? No pós-operatório, você tem que avaliar a amplitude. Qual a amplitude dessa onda? No pós-operatório, você tem que avaliar a densidade. Se é um líquido fluido, se é um líquido espesso. Então, são aspectos de vital importância para que no pós-operatório você tenha uma boa efetividade. E que não fique, às vezes... grava isso também, menos é mais. Às vezes eu vejo pessoas que fazem over-treatment, excesso de tratamento, fazendo muita coisa, muitas sessões ao longo da semana, todas as semanas. Num primeiro momento, você pode dar um estímulo maior, toda semana, sim. À medida que você começa a perceber uma melhora, isso tem que se espaçar. Tem que ir para 10 dias, para 15 dias, às vezes uma vez por mês. Pós-operatório, outra dica de ouro, olha só. Cicatriz, região da cicatriz. Capilares danificados. E capilares danificados, você precisa usar técnicas específicas para aquela área. Existem 2 tipos de técnicas, basicamente, para cicatriz. As técnicas centrípetas, que estão indo em direção à cicatriz, e as técnicas centrífugas, que estão se afastando da cicatriz. Se numa cicatriz recente, você fizer técnicas centrífugas, você vai atrapalhar completamente todo o processo cicatricial daquela cicatriz. Vou repetir. Se numa cicatriz recente que eu falo, até 30, 45 dias, cicatriz recente. Se você fizer técnicas centrífugas e afastar tudo isso da cicatriz, você vai romper toda a parte envolvendo o colágeno daquela área. Você vai atrapalhar a vida da paciente. Para cicatriz recente, você faz técnicas centrípetas.
aproximando, mandando nutrientes, mandando e direcionando o comportamento das fibras naquela área.